Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a estudar o átomo. Para isso, virem a página aí, por favor. O átomo, ele faz parte dos estudos de química desde que a química se estabeleceu como ciência. Porém, ao longo da história da humanidade, houveram diversas percepções do que de fato é o átomo. Então aqui a gente vai começar a ver quais são os modelos atômicos que existiram ao longo do tempo até a gente chegar no modelo atômico atual. Então, essa ideia de átomo, ela começou com Leucipo e Demócrito, antes de Cristo ainda, na Grécia Antiga. E eles estabeleceram que a matéria toda era formada por átomos e que o átomo é uma partícula indivisível. Ou seja, se eu pegasse qualquer tipo de matéria e fosse dividindo ela em partes cada vez menores, a menor parte que eu obteria seria um átomo. E ia parar por aí, porque o átomo, em teoria, é indivisível. Esse tipo de modelo atômico ele durou por bastante tempo, até porque desde a Grécia Antiga até recentemente não se existia tecnologia suficiente para a gente conseguir entender de fato como é o átomo. Virando aqui na página 23, a gente continua com o estudo dos modelos atômicos e chegamos a uma grande figura da história da humanidade chamada de Aristóteles. Então, Aristóteles ele esteve envolvido em várias áreas humanas, ciências naturais, e ele criou também uma teoria atomista, ou seja, ele criou um tipo de modelo atômico, e o modelo atômico dele dizia que os átomos eram formados por quatro partes, quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Essa teoria de Aristóteles durou por muito tempo. Porém, apesar dessa teoria ter durado muito tempo, em 1808 ela foi derrubada por John Dalton. John Dalton então criou a sua teoria atômica. E essa teoria atômica de Dalton, ela ainda leva em consideração o conceito de átomo, mas começa a se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. De acordo com Dalton, os átomos eles são partículas indivisíveis, assim como já tinha sido afirmado antes, que não podem ser quebradas em partes menores, nem podem ser destruídas. Mas Dalton aqui ele estabeleceu que elementos diferentes são formados por átomos diferentes. Ou seja, o elemento químico ferro é formado por um tipo de átomo, átomo de ferro. O elemento químico mercúrio é formado por um tipo de átomo, o mercúrio. E esses átomos são diferentes entre si. Essa teoria de Dalton durou por algum tempo, mas ela foi derrubada pelo modelo atômico de Thomson. Então, virem a página, por favor. Aqui na página 24, a gente tem a ilustração de um tubo de raios catódicos. Esse tubo ele serve para estudar luminescência. E, no caso, ele também foi muito útil para a descoberta de um negócio chamado radioatividade, que a gente já vai ver logo em seguida. Mas a grande descoberta feita por Thomson foi de uma partícula chamada elétron. Ou seja, a gente partiu de um modelo atômico em que o átomo era a menor partícula existente, indivisível, e a gente chega em um modelo em que um átomo já não é a menor partícula, ou seja, existe algo menor do que o átomo. Então, Thomson ele imaginou que o átomo era formado por elétrons. Só que como o átomo ele está em equilíbrio e os elétrons eles possuem carga negativa, se eu tenho cargas negativas, para manter o equilíbrio eu tenho que ter cargas positivas. Então Thomson criou o modelo do pudim de passas. Como é que funciona esse modelo? Uma grande carga positiva é permeada por diversas cargas negativas, que seriam os elétrons. Virando aqui a página, nós vamos ter atividades que podem ser resolvidas utilizando o conteúdo previamente visto. Pessoal, aqui na página 26, a gente vai falar um pouquinho sobre os raios-x. Então, o raio-x é um tipo de radiação que é chamada de radiação eletromagnética. É uma radiação que hoje em dia é comumente utilizada para se perceber se a pessoa está com algum osso quebrado, em tratamento de radioterapia, por exemplo. Mas o grande ponto da radiação para o nosso estudo de modelos atômicos, que foi a partir da descoberta da radiação que os modelos atômicos começaram a evoluir. Então, como é que funciona um raio-x? Um raio-x trata-se de uma partícula que ela consegue atravessar partes moles, tecidos moles do nosso corpo. Então é assim que a gente consegue ver se um osso quebrou, por exemplo, porque o raio-x ele atravessa a pele, atravessa músculo, atravessa gordura, mas ele não consegue atravessar o osso. E isso gera uma impressão que é feita naquelas placas plásticas que a gente leva para casa, onde mostra se o ossinho está quebrado ou não. Agora, virando aqui a página, a gente vai ter algumas atividades que vocês podem resolver analisando o conteúdo anterior. Pessoal, então aqui na página 28 a gente tem o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo ele foi criado depois da descoberta da radiação. Rutherford, por isso, elaborou um experimento que está exemplificado aqui nessa imagem. Como é que funcionava o exemplo? Rutherford bombardeou uma placa de ouro com partículas radioativas. Quando ele fez esse bombardeio, ele percebeu duas situações diferentes. Primeira situação, algumas das partículas radioativas passavam direto pela placa de ouro.
Porém, algumas das partículas não conseguiam atravessar a placa de ouro e eram deslocadas para a lateral ou até eram rebatidas de volta. Analisando essa consequência, Rutherford teorizou que os átomos deveriam ter uma parte central esférica que não permitia a passagem das partículas radioativas. Então, a partir do modelo atômico de Rutherford, começou-se a teorizar que os átomos poderiam apresentar uma região conhecida hoje como núcleo. A partir daí, estabeleceu-se o chamado modelo atômico planetário, que é esse modelo em que existe uma região central chamada de núcleo, com uma região periférica, que é onde, teoricamente, orbitavam os elétrons. A radioatividade tem um papel extremamente importante para o estudo dos átomos. Para isso, então, para entender um pouquinho melhor, vamos virar aqui na página 30. Pessoal, quando a gente fala de radioatividade, normalmente a conotação que se dá para essa palavra é no aspecto negativo. Muita gente pensa em coisas do tipo bomba atômica, por exemplo, ou algum tipo de mutação, ou algo semelhante. Mas radioatividade não se resume a isso. Aqui na página 30 nós temos uma ilustração de uma sala de aula em Pripyat, na Ucrânia, cidade que foi abandonada devido ao acidente que aconteceu na usina de Chernobyl. Eventos como esse fizeram com que a radioatividade criasse uma reputação, às vezes, imerecida. Eu comentei com vocês alguns acidentes, alguns problemas que a radiação causa, mas ela também é muito importante para a medicina. Existem vários tratamentos que são feitos hoje com o auxílio da radiação. Se a gente virar aqui na página 31, nós vamos ter um exemplo. Radioterapia. É um tratamento muito comum para quem tem alguns problemas de saúde, sendo o mais conhecido o câncer. A radioterapia consiste no bombardeamento do tumor cancerígeno com radiação, com partículas radioativas, na tentativa de diminuir o tumor ou até eliminar o tumor, matando as células cancerígenas. A radioterapia externa, que é um procedimento em que a pessoa recebe a aplicação de radioatividade sobre a área afetada, a área doente, e o aparelho ele não precisa entrar em contato com o corpo da pessoa. Esse procedimento ele precisa normalmente ser realizado algumas vezes por semana. Existe um outro procedimento que ele é um pouquinho mais invasivo, que é a chamada braquiterapia. Nesse procedimento, a pessoa que vai passar pelo tratamento, ela recebe aplicadores e a radiação é levada diretamente ao local da lesão. É um procedimento mais invasivo e, por conta disso, ele tem que ser realizado em menores quantidades semanais. É claro que tudo isso dependendo da gravidade do tumor, mas apesar de ser mais invasivo, ele tende a ser mais direto. Ele consegue atingir com mais precisão a área afetada. Virando aqui a página, na página 32, nós temos aqui o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, ele postulou que os átomos, eles possuem cargas positivas, cargas negativas, os prótons e os elétrons, e a presença também das camadas eletrônicas. Essas camadas, então, que são dotadas de energia, teorizou-se que os elétrons poderiam pular de uma camada para outra. Virando aqui a página, a gente encerra com o modelo atômico moderno. O modelo atômico moderno, então, estabelece a partícula chamada nêutron, que havia sido teorizada por Rutherford-Bohr. Então, aqui ela está estabelecida como uma partícula efetivamente participante do átomo. Então, agora temos o átomo formado por 3 partículas conhecidas: prótons, nêutrons e elétrons. Pessoal, logo abaixo, aqui na página 33 e na página 34, nós temos atividades que podem ser resolvidas utilizando esse conhecimento prévio. Até a próxima aula.